Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal Política para Elas. Este canal é um produto tecnológico desenvolvido por mim, Daniele, como parte do meu mestrado em Política Social pela Universidade Federal de Mato Grosso, que tem como tema a representação feminina no Congresso Nacional e o acesso a direitos sociais. O objetivo deste canal é entrevistar mulheres que tenham engajamento e participação política em diversos setores da sociedade para entendermos melhor as problemáticas e as possíveis soluções envoltas na participação feminina nos espaços de poder como meio para alcançar os direitos. Nossa primeira entrevistada no canal é Letícia Medeiros. Ela é diretora de Operações e Finanças e fundadora da ONG Elas no Poder. Olá, Letícia. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Quero primeiramente agradecer a sua disposição, a sua disponibilidade em estar concedendo essa entrevista para nós. Que é uma temática muito importante, a participação feminina, né? Isso tem sido muito debatido. E eu gostaria que você contasse, primeiramente, um pouco sobre a história de como surgiu a ONG, como que funciona o trabalho que vocês realizam. Fazer um breve relato aí para a gente entender como funciona a ONG, por favor. Obrigada. Obrigada pelo convite. Bom, a ONG Elas no Poder, ela surgiu, na verdade, a partir de um trabalho, né, da minha experiência e meu trabalho na área de pesquisa, né? Eu sou cofundadora da ONG junto com a Karen, e nós duas, inicialmente, nós tínhamos uma empresa de pesquisa de opinião, que começou em 2018, e a gente pensou, bom, 2018 é um ano eleitoral, é um ótimo ano para começar um negócio assim, né, com pesquisas eleitorais principalmente. E quando a gente começou o ano, né, trabalhando então nessa empresa, a gente percebeu que as candidaturas que a gente conseguia chegar, né, e as candidaturas que requisitavam esse tipo de serviço eram quase sempre candidaturas de homens que já tinham recursos financeiros para as campanhas, ou então já tinham bastante apoio político, apoio do partido. Enfim, eles estavam ali com boa parte do caminho, digamos, para a vitória eleitoral, né? Boa parte desse caminho andado. E as pesquisas, elas vinham, assim, de maneira muito cirúrgica e muito... agregavam muito, né, para a estratégia dessas campanhas. E a gente começou a se perguntar, mas por que a gente... E cadê as campanhas das mulheres, né, aqui, né, fazendo esse tipo de solicitação, né, contratando esse tipo de serviço. E quando a gente começou a observar mais de perto, né, as campanhas das mulheres, a gente foi percebendo que as campanhas eram muito, em boa parte, né, muito domésticas, feitas, a maior parte delas, né, com equipe voluntária, equipe sem tanta capacitação, sem entender direito como fazer uma campanha eleitoral. E a gente observou assim que, poxa, havia ali então uma grande desigualdade, né, de oportunidades e possibilidades, né, para a vitória dessas mulheres nas urnas. E a gente pensou, bom, vamos pegar então isso que a gente está aprendendo aqui, né, esses conhecimentos aqui que a gente está adquirindo, vamos levar para a campanha das mulheres de alguma forma. E com isso surgiu a ideia, né, de pensar então um projeto social chamado Elas no Poder, que seria focado um pouco nisso, né, em ampliar a participação das mulheres na política. E hoje a gente entende que, além de ampliar a participação, a gente também precisa fortalecer a permanência delas na política, porque, para além de entrar, a gente precisa segurar as mulheres que entraram, né, porque a política é um ambiente ainda extremamente inóspito, digamos assim, para as mulheres, né, e assim começou como um projeto, uma página no Instagram quase, onde a gente compartilhava com conteúdos, conhecimentos. Em 2019 a gente formalizou a organização e aí começamos a dar cursos de formação política, né? Como era um ano antes das eleições municipais, a gente dava cursos assim com formações mais amplas. A gente falava sobre o sistema político brasileiro, como é que funcionavam as regras, né? Falava de campanha também, né? Como organizar a campanha, mas a gente dava também conteúdos mais abertos, assim, né, para as mulheres entenderem o funcionamento da política brasileira, né? Se você quer entrar num processo, né, numa disputa, você tem que entender as regras, né, daquela disputa. E aí, em 2019, a gente terminou o ano formando mais ou menos 500 mulheres, e a gente percebeu nessa experiência, né, de cursos... Eu vou mutar o seu áudio enquanto estou respondendo, só para evitar ruídos. Tudo bem. Não consigo. Você quer que eu
Acho que pode ficar melhor para a gravação. Você mutar e aí eu muto enquanto você fizer a pergunta. Tá. E aí a gente fez, então em 2019 a gente fez esses cursos de formação e terminamos o ano entendendo que a gente precisava alcançar mais mulheres e chegar com essas informações para mais mulheres da maneira mais acessível possível, porque em 2019 a gente precisou cobrar o valor da matrícula desses cursos, e aí muitas mulheres não conseguiam arcar com isso. E aí, em 2020, a gente criou, então, a Impulsa, né, que é uma plataforma online gratuita, é uma comunidade de aprendizagem hoje política, 100% focada em candidaturas de mulheres e hoje também muito focada em candidaturas de mulheres de grupos minorizados e subrepresentados. Então, da ideia de um curso, né, presencial, surgiu hoje essa plataforma, que já está na América Latina também, está no Brasil, Colômbia, México, Chile, Argentina. E enfim, nesse eixo de formação aí, a gente tá trabalhando com isso, focando em pré-candidaturas e em equipes de campanha, né? Também por conta dessa experiência com mulheres e com nos cursos, né, e na própria Impulsa, a gente também percebeu um outro detalhe, né, que as mulheres elas chegam na vida adulta com várias coisas muito cristalizadas, né? Principalmente o machismo, o racismo, né, já atravessa essas mulheres desde muito cedo. Então a gente entendeu que além de chegar com esses cursos de formação da maneira mais acessível possível, a gente precisava também chegar nessas mulheres um pouco mais cedo. Então, desde o ano passado, né, de 2022, a gente lançou também um outro projeto, né, que é o projeto Elas na Escola, que é um programa que a gente leva para as escolas públicas. Hoje ele está nas escolas públicas de Brasília, né, focado em meninas negras de escolas públicas de Brasília, onde a gente debate com essas meninas racismo, referências, o entendimento, né, da sociedade que elas fazem parte, né? O nosso intuito é um pouco empoderar essas meninas para que elas cheguem na vida adulta um pouco mais preparadas para lidar com a realidade difícil, né, e dura que muitas enfrentam, e assim, motivadas e certas do seu potencial de transformação social, né? Então, na nossa área, a gente entende que hoje a gente tem uma grande função social que é contribuir com a formação de mulheres de maneira geral, né? Então, formando mulheres por meio da Impulsa, formando meninas por meio do projeto da escola, Elas na Escola. Porém, para além disso, além desse trabalho de formação, né, a gente acha que é muito importante também a gente ter uma articulação, a gente estar inserido dentro do ecossistema de movimentos sociais, de terceiro setor, pela defesa das mulheres na política, né, pela defesa da ampliação do número de mulheres na política, da facilitação do acesso às mulheres na política. Então, a gente também quer desenvolver um trabalho de advocacy, né, para a gente defender pautas políticas que são de interesse das mulheres e para a gente conseguir fazer coro a essa frente ampla aí de defesa de direitos das mulheres. Acho que é isso, se for para resumir. Legal, muito interessante esse trabalho realmente de mudar, na verdade não mudar, né, mas de educar desde cedo as meninas, as jovens, para construir um pensamento já desde o início, entendendo o que é a participação das mulheres dentro da sociedade, como funciona, né? Porque, como você disse, a hora que chega na fase adulta é muito mais difícil de mudar esse pensamento, mesmo as pessoas elas têm um pouco de uma maneira de ver a política como sendo apenas partidos políticos, e as pessoas não querem se envolver com a política, não entendem a importância que a política tem para a sociedade, para nós, né? Porque a política ela está em tudo, né? Não tem como a gente separar a política da nossa vida. Então, é importante, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito importante que desde cedo as meninas e as jovens entendam a importância que temos, né, de estar inseridas nesse espaço. Dentre os inúmeros desafios que as mulheres têm dentro dos espaços políticos, espaços de poder, você, dentro da sua experiência, qual você considera o desafio mais difícil de ser superado? Olha, eu acho que a gente tem um desafio enorme aí para ampliar a participação das mulheres na política, que
tem a ver com a conduta dos partidos. Na prática, o que a gente tem é uma lei hoje, né, uma política pública que ficou muitos anos funcionando sem modificar de fato a realidade, né? Então, eu imagino que você deve mencionar isso na sua pesquisa, mas assim, a primeira lei de cota surgiu lá em 97, né, onde não era obrigatório, né, o partido preencher as cotas, e também para não atrapalhar muito a vida dos partidos, junto com a definição das cotas, eles também ampliaram o número de candidaturas que eles poderiam ofertar, né, a cada campanha eleitoral. Então, basicamente, dentro dos núcleos políticos, né, dos partidos, eles não precisaram, em nenhum momento até hoje, decidir assim, e aí, a gente vai lançar esse homem ou essa mulher candidata, né? Porque a lei começou de uma maneira que não obrigava eles a cumprir a cota. Ampliou o número de candidaturas que podiam ser ofertadas. Então, na prática, não mudou muito a realidade deles. Aí, em 2009, a gente conseguiu aprovar a obrigatoriedade. Né? Não, então, a partir de agora é obrigatório, os partidos têm que cumprir, né? E o que acontece não há o cumprimento da cota e, a cada ano, os partidos são anistiados. Por não cumprir, mesmo não cumprindo a cota, eles são anistiados. Então, a gente tem uma dificuldade enorme de implementação. Isso não é só na política de cotas, né? Esse é o grande desafio das políticas públicas nacionais no Brasil, né? O déficit de implementação. Existem uma série de pesquisas acadêmicas que focam muito nessa temática, na questão do déficit de implementação, que é assim, idealmente, que é de forma muito simples, né, muito resumida, é a diferença entre o que está planejado e o que de fato funciona, né? Então, a gente precisa muito que, para uma lei, né, para qualquer lei que a gente crie pensando em ampliar a participação das mulheres na política, a gente precisa que ela seja cumprida, a gente precisa que quem não cumpra seja devidamente penalizado, né? Perca politicamente, perca direitos políticos, perca um mandato, então que a chapa inteira caia, entendeu? Mas a gente precisa que essa lei seja cumprida e é muito difícil se a gente não mexe na estrutura partidária, né? Se a gente não força os partidos a mudarem o comportamento. Os partidos também possuem um recurso de 5% para ser investido em candidaturas de mulheres, não em formação, né, dessas lideranças femininas, não investem, também são anistiados por conta disso. Se você der uma rápida pesquisa, assim, você vai encontrar matérias jornalísticas denunciando esse tipo de situação. E é assim que acontece. Recentemente, a última anistia que aconteceu foi, se eu não me engano, em março do ano passado, que foi a PEC 18. Se você pesquisar também, você vai encontrar lá toda a história, né? E por mais que os movimentos, né, tenham se organizado e se mobilizado, foi uma derrota, né, para os movimentos a aprovação dessa PEC. Então, assim, é complicado você ter um avanço, né, de política se a política em si não tá rodando direito no país. E você tem também uma dificuldade que é o seguinte, dentro do partido, né, por um lado não existe uma política que force eles a mudarem a postura e, de fato, entenderem que eles precisam capacitar mulheres e ter quadros competitivos de mulheres lá dentro. E, por outro lado, a gente entende que, mesmo que a cota na candidatura funcione, entre você se candidatar e você vencer uma eleição, existe um caminho a ser percorrido ali que, quando você compara a disputa entre homens e mulheres, é absolutamente desigual. Então, os homens recebem muito mais recurso, os homens recebem apoio político, e quando eu falo de apoio político, é uma questão assim do partido. O partido, ele costuma ter visibilidade pública, né? E quando o partido fala, essa é a nossa candidatura prioritária, essa é a candidatura que a gente vai andar com ela nas ruas, que a gente vai dar recurso, que a gente vai dar, sei lá, carro de som, a gente vai dar estrutura para a campanha, isso faz toda a diferença na vitória. E os partidos continuam fazendo isso para as candidaturas dos homens. Então, entre se candidatar e vencer uma eleição, existe uma diferença muito grande. E, para isso, a gente precisa avançar o debate, né? Não basta só cumprir a lei de cotas de candidaturas, mas a gente precisa começar a conversar sobre reserva de cadeiras. A gente precisa começar a conversar sobre cotas nas cadeiras, nas casas legislativas, para a eleição de mulheres, não apenas para a candidatura de mulheres.
Interessante, porque uma outra pergunta que eu ia dizer é: a que você atribui a baixa participação feminina dentro da política? E erroneamente eu tinha a opinião, a perspectiva de que isso era algo de fora. Faltava ali que as mulheres se interessassem em estar participando, e aí essa falta de interesse poderia vir de diversas formas, né? Falta de conhecimento, já esse preconceito, esse pensamento cristalizado que você mencionou, mas aí você traz que, na verdade, o grande desafio não que não tenham mulheres que estejam querendo defender os nossos direitos, mas nós estamos tendo que lutar dentro do próprio sistema, digamos assim, né, por espaço, não, né? Existem as mulheres que estão ali querendo lutar, né, pela igualdade entre homens e mulheres, mas a estrutura social, a estrutura política que não está permitindo, né? Isso é bem complicado. Apesar de todas, pode complementar. Se fosse para a gente tentar resumir, eu acho que nós temos barreiras de origem social-cultural e barreiras de origem institucional, né? Então, no aspecto social-cultural, nós temos sim o machismo, o racismo, né, que são a LGBTfobia, enfim, todas essas questões que elas minam a autoconfiança e elas minam a vontade, né, dessas pessoas de estarem nesses espaços, porque são espaços que não são feitos para elas, né? A gente tinha até poucos anos atrás, não existia banheiro feminino no plenário do Senado Federal. Então, hoje a gente vê, assim, vários relatos de mulheres parlamentares que são barradas para entrar no plenário, que são barradas no elevador, nos elevadores que são exclusivos para parlamentares. Então, são uma série de recados, né, que você manda, assim, a gente teve a oportunidade de participar de um evento, por exemplo, com a deputada Erika Hilton, e ela comentou, ela falou assim, a ameaça e a violência, ela vai desde a fala e de uma agressão, mas até a um olhar de cima para baixo, sabe? Ela falou que eu recebo nos corredores, que eu recebo dos funcionários da casa, que eu recebo de absolutamente todo mundo. É eu pisar nessa casa que as pessoas me desrespeitam e me subestimam. Então, é um ambiente hostil para você trabalhar, é um ambiente hostil para você frequentar, né? Por que você quer estar ali, né? Então, não é só... eu acho assim que hoje, para a mulher estar na política e ela continuar na política, é uma devoção social que ela tem e é uma escolha de vida que ela fez que, assim, não é sobre falta de motivação, sabe? A gente está falando aí de mulheres que estão ultrapassando um monte de obstáculos, né? E que a motivação delas é uma coisa, assim, que não está muito em pauta, entendeu? A gente tinha que agradecer que elas estão ali se sujeitando a isso para defender nossos direitos, porque realmente é um ambiente extremamente hostil. Agora, então, isso seria, digamos assim, olhar o problema nessa perspectiva social-cultural, né, que afeta, então, a autoestima. A própria falta de representantes afeta o nosso interesse em estar ali, né, porque você não vê. No momento que você não vê, você não... Como é que você vai almejar algo onde você não se enxerga? Onde você não vê pessoas parecidas com você, né? Então, é mais difícil você criar... É um ciclo que se alimenta, né? Digamos assim. A falta de mulheres impacta na baixa representação, impacta em você não ver mulheres ali, impacta em, então, outras mulheres não almejarem estar ali, e por aí vai. E esse é o ciclo, digamos assim, né, olhando nessa perspectiva social-cultural. Agora, na perspectiva institucional, são esses desafios que eu falei. Ok, quando a gente tem um problema social, que ele está ali, ó, espalhado em todo o território brasileiro, o que a gente tem que fazer? Criar uma política pública, né? E aí você cria a política pública e você tem uma série de dificuldades de fazer essa política pública valer, ser implementada e realmente funcionar. Então, esse é um outro desafio, que é um desafio institucional, que é um desafio político, né? Que é um desafio que a gente tem que conseguir pressionar o Congresso a não anistiar mais os partidos, a gente tem que conseguir pressionar o Congresso a não mexer na política de cota, só se for para ampliar, só se for para facilitar ainda mais a entrada das mulheres na política,
porque tem um outro detalhe também que eu não mencionei, né, que eu falei, a gente precisa avançar o debate, né, parar de falar só de candidaturas e começar a falar de cadeiras. Mas é muito difícil avançar esse debate porque a cada ano não eleitoral entra no Congresso um projeto para tentar tirar a obrigatoriedade do cumprimento de cotas. Então, olha só, né, de 97 a 2009 não era obrigatório. Mais de 10 anos de implementação de uma lei que não obriga ninguém a nada. De 2009 para cá, eles tentam tirar a obrigatoriedade, que foi basicamente o único avanço que a gente conseguiu desde 97. Então, a gente não consegue avançar o debate porque a gente fica o tempo todo trabalhando numa lógica de contenção, de segurar o que a gente tem, né? E por isso que o desafio aqui no Brasil é uma coisa assim, absurda, mas a gente precisa dessa união aí, de todas as forças, né? De parlamentares que são aliados à causa, partidos políticos que realmente querem abraçar a causa, sociedade civil organizada, movimento social, enfim, é isso, são todos atores juntos aí que a gente vai conseguindo mudar pouco a pouco. De fato, em se tratando de direitos para as mulheres, nenhum direito conquistado é garantido de fato, porque a gente sempre está ali na iminência de que a gente vai perder aquele pouco que a gente conquistou, né? Como você disse, mais de 10 anos se passaram, nós estamos falando de uma obrigatoriedade de candidaturas, não é nem uma obrigatoriedade de cadeiras, e nem isso a gente está conseguindo manter, né? São passos muito lentos, mas a gente olhando assim... as últimas eleições, a gente vê aí um aumento das mulheres, ainda que muito pequeno, perto do que poderia ser, mas fruto aí dessas políticas públicas, fruto de trabalhos como o de vocês, né? Mas tem uma questão muito importante que a presença de mulheres na política não quer dizer necessariamente que os interesses das mulheres estarão sendo defendidos, né? Porque hoje eu estou fazendo um levantamento nos sites das parlamentares, né? Então eu estou fazendo um levantamento sobre os projetos de leis que as mulheres colocaram em debate, para ver se realmente as mulheres estão defendendo os interesses das mulheres, porque se não forem as mulheres, não serão os homens que vão defender os nossos interesses. E o que eu percebo é que tem muita mulher que está ali e que parece que está indo contra nós, né? E isso é, claro, fruto de toda a nossa cultura, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão, né? Sobre a questão de quantidade e qualidade dentro do Congresso, né? Por favor. Essa é a pergunta do momento, assim. Eu não sei se eu tenho ainda, sei lá, uma reflexão encaminhativa, resolutiva para esse problema. Porque a gente está justamente a gente participou de um evento promovido pelo Instituto Update uns meses atrás, onde a gente justamente botou isso na mesa, assim. E aí, o avanço das mulheres na política apenas em termos quantitativos é suficiente? Porque um exemplo, né, e uma referência assim, que a gente tem que observar muito de perto é o caso mexicano. Lá no México, a paridade já existe. Agora, o avanço dos direitos das mulheres aconteceu? Não. Então, aqui no Brasil, que a gente está, né, nesse momento de esquentar a pauta e tentar trazer mais mulheres na política, a gente precisa olhar para a experiência mexicana e falar, e aí, a gente vai correr atrás de número ou a gente vai correr atrás de representantes, né, de mulheres que de fato representem as nossas pautas? Porque do aspecto prático, né, de campanha eleitoral, a gente sabe que qualquer candidata que às vezes se aprofunda muito em uma pauta muito pouco popular, a chance dela ser eleita é muito menor, né? Então a gente fica um pouco nessa discussão estratégica. E aí, o que a gente faz com as candidatas? A gente fala para elas assim, olha, bata no peito, defenda suas pautas e entre na política com as suas pautas, ou corra o risco de nunca ser eleita e não entre na política, entendeu? É um pouco difícil, assim, a gente tá realmente nesse momento de se entender. Eu tenho a sensação que
você ter mulheres... a gente precisa, de fato, começar a qualificar esse debate, né? E a gente precisa, de fato, começar a discutir representação, né? Não apenas números. Porque se o objetivo final é o avanço dos direitos, a gente não pode ter uma meta exclusivamente quantitativa. Né? A gente não pode, assim, olhar apenas para o número de mulheres eleitas. Agora, é fato que, de uma maneira geral, você ter mandatos de mulheres é muito mais fácil você negociar uma oposição entre mulheres, entendeu? Que divergem ali, de repente, em algumas pautas, do que você continuar como está, que é essa dominância masculina na política. Porque, assim, de maneira geral, os mandatos das mulheres, né? Isso aí tem estudos que trazem isso. Os mandatos das mulheres tendem a ser mandatos mais abertos, que são mais abertos à participação social. As mulheres tendem a resolver conflitos de maneira mais pacífica. As mulheres têm mais jogo de cintura, né? Política. Então, assim, a gente tende a achar que o cenário pode ser bom, né? Mesmo com avanço quantitativo. Porém, eu acho que a gente não pode... ser inocente nesse processo, sabe? A gente tem que olhar assim, o objetivo final é a defesa de direitos. Então vamos olhar para essas mulheres que estão de fato compromissadas com a pauta. Tem um debate, quem traz muito essa provocação, né? Eu tive a oportunidade de ouvir uma fala da Manuela Dávila nesse evento, e ela trouxe uma provocação interessante, porque ela falou assim, olha, dentro dos partidos conservadores, né, dos partidos mais de centro-direita, por exemplo, as portas para as mulheres não estão 100% fechadas, porque são mulheres que querem colaborar com o sistema tal como ele está hoje. Então, para essas mulheres, a porta dentro desses partidos não está fechada. Elas até, inclusive, podem estar recebendo apoio, podem estar recebendo recurso, que, inclusive, é muito o discurso delas, né? Ah, é só você ir lá, ser esforçada e conseguir, que o partido vai te apoiar. Se você não está tendo apoio, é porque você não está fazendo o seu trabalho direito e tudo mais. Então, assim, tem um pouco esse debate, né, meritocrático. E ela falou, então, assim, para a mulher que quer colaborar com a manutenção da política tal como ela está hoje, existe espaço na política. Agora, para a mulher que quer chegar e quer discutir, e quer mudar a forma como é feita a política hoje no Brasil, aí essa mulher vai encontrar muito mais resistência. Então, a gente está falando, né, quando eu falei de desafios aí culturais também, a gente está falando de um trabalho que basicamente exige que você trabalhe, enfim, com hora para começar e sem hora para terminar. A gente está falando de casas legislativas que uma sessão plenária começa às 6 da tarde. E aí a Manuela traz muita discussão. Quem é que começa uma reunião às 6 da tarde? É quem está tendo roupa lavada, camisa passada, comida na mesa e criança na cama. É quem não sabe nem o nome da professora dos filhos. É quem não sabe nem se o filho foi para aula ou não. Ela falou, esse tipo... Então, assim, a gente tem hoje uma estrutura política, né, comandada, gerida por homens, e a política do cuidado, né, enfim, que dentro das suas casas, quem está lá dentro da casa cuidando de tudo e mantendo as coisas em ordem são as mulheres. Então, hoje, para a mulher, se ela tem algum interesse, alguma afeição por esse tipo de cuidado no lar, etc., ou então se ela é responsável, porque a gente sabe que muitas vezes, né, acaba recaindo sobre o ombro, muitas vezes cai sobre o ombro da mulher essa responsabilidade, se ela é responsável, como é que ela concilia essa vida política com a rotina da casa? Tipo assim, você entende assim que a própria forma de funcionamento de uma casa legislativa, por si só, ela já afasta aquelas mulheres que estão cuidando, né, das crianças, as mulheres que enfim, têm pais idosos, as mulheres que têm outras preocupações, né, para além do trabalho. E se a gente quer falar de uma política democrática, a gente deveria garantir que todas as mulheres, dentro das suas diferentes vivências, conseguissem participar. Essa política do cuidado, a cultura do cuidado, ela é toda direcionada para as mulheres. E se a gente pensar que as crianças são o futuro da nossa sociedade e que isso está recaindo exclusivamente em cima das mulheres e que os homens não estão se interessando por essas crianças,
que tipo de interesses a nossa política está alimentando, né? Aonde a gente vai chegar? Que tipo de debate a gente está querendo? Me parece que é um debate muito imediatista. Vamos resolver, vamos buscar os interesses momentâneos, mas o que nós estamos construindo? E tirar as mulheres desse debate dessa forma é problemático, porque quem que está entendendo, quem que conhece esses problemas, né? Mas claro, como você disse, a gente não pode desconsiderar que o fato de existirem mulheres ocupando essas cadeiras já é extremamente importante, inclusive para os homens que estão ali tendo que conviver com as mulheres, né? Porque para eles isso já é um grande desafio de ter que dividir o espaço, dividir o poder, dividir a fala, as tomadas de decisões com outras mulheres. E como você disse, a bancada feminina, né, como nós chamamos, ela acaba se unindo, né? Talvez aquela mulher que entrou não tenha aquela perspectiva das mulheres ali, da defesa dos direitos das mulheres, mas dentro do conjunto, dentro do coletivo das mulheres deputadas e senadoras, ela pode aprender, pode mudar de opinião, pode, né, de alguma forma. Então, ainda que a quantidade não seja o que nós queremos, né? Nós queremos a qualidade, nós queremos que as mulheres tenham os direitos, né? Não é só que tenha igualdade de cadeiras, mas que as mulheres estejam sem acesso aos direitos, né? Mas é muito importante que a gente vá ocupando os espaços, né? E por falar em ocupando os espaços, a gente veio aí de um governo que foi assim, um pouco bem difícil, né, para as mulheres, poucas mulheres representando os ministérios, né, ainda que a gente tenha tido um aumento na eleição de 2018, mas agora nessa eleição de 2022 a gente vê aí as minorias sendo eleitas, né, então aí tem lideranças indígenas, tem transexuais, e isso é muito importante para a conquista de direitos, né? Você consegue traçar um paralelo com esses 4 anos de um governo mais conservador para essa liberdade, digamos assim, né? Para esse aumento com essas candidaturas que conseguiram agora? Olha, eu acho que foi uma espécie de reação social, né? Eu acho que as pessoas, os movimentos, as organizações e as próprias pessoas, né, pertencentes a esses grupos, assim, eu acho que nesses 4 anos desse último governo, né, que retrocedeu em tantas políticas, né, que estavam ali sendo construídas há anos, né, com anos ali de um histórico de implementação, de continuidade, etc. E aí viram suas verbas sendo esvaídas, né, e sendo despriorizadas. Eu acho que esse avanço tem muito a ver com uma resposta mesmo. É claro que, para a gente falar sobre avanço, né, de quantidade de mulheres indígenas eleitas, a gente precisa conversar com essas mulheres indígenas e falar, entender delas, né? E aí, o que você acha que mudou, né, de 2018 para 2022? Mas a minha perspectiva, né, enquanto ativista e observadora, né, desses processos, é que de fato houve uma união maior entre movimentos e organismos sociais, assim, para fortalecer essas candidaturas, trazer conhecimento para essas candidaturas. Em 2018, quando a nossa ONG começou a falar, precisamos treinar as mulheres e capacitá-las para fazer campanha eleitoral, era uma coisa que a gente sentia assim, que só a gente estava falando daquilo. A gente falava assim, gente, beleza, mas a mulher tem que saber que ganha uma eleição, entendeu? Não adianta se candidatar se não souber fazer uma campanha eleitoral, vai perder tempo. E a gente falava sobre isso, tem que ganhar a campanha eleitoral, tem que saber ganhar a campanha eleitoral, tem que conseguir ganhar a campanha eleitoral, vamos entender como é que está funcionando isso, vamos copiar, né, as receitas aí que tiverem. E de 2018 para 2022, a quantidade de movimentos sociais oferecendo curso de formação para candidatas aumentou absurdamente. Aumentou tanto que a gente parou de fazer. Em 2019 a gente fez, a partir de 2020, nas eleições municipais, a gente fez mentoria coletiva gratuita. A gente teve mais de 1.500 mulheres inscritas nas nossas mentorias coletivas, né, de pré-campanha ali. Foi no primeiro semestre de 2020.
antes das eleições, antes da campanha chegar. E aí, dali para frente, 2021, vários coletivos. A gente está aqui com curso de preparação para pré-candidatas, a gente está com curso preparatório para pré-candidatas e tudo mais. E a gente falou, nossa, não precisamos mais oferecer isso. A gente criou a Impulsa, né, por conta disso também, para a gente conseguir fazer o conhecimento ser cada vez mais disseminado. Mas eu acho que de 2018 para 2022 houve um pouco essa viradinha de chave, de que, peraí, a gente precisa se organizar para ganhar uma campanha eleitoral. Não basta só querer se candidatar, não basta só se candidatar. A gente não quer mais se candidatar, a gente quer vencer a campanha. E a gente vai se organizar, e a gente vai priorizar candidaturas, e a gente vai unir forças, né? E a gente vai pedir voto, enfim, de maneira absolutamente incisiva. Então, eu acho que foi um pouco esse acordar, sabe? Não vou dizer acordar, porque é claro que dependendo da sua luta, né? As pessoas estão acordadas há muito tempo, mas eu acho que foi um processo assim de unificação mesmo, sabe? De mais auxílio, mais apoio, chegar mais informação na ponta, né? Informação qualificada, informação gratuita, o número de apostilas também, como fazer campanha, como ser candidata, como... Nossa, também frequentemente chegava na gente, chegava de outros coletivos, de outros movimentos. Então, eu acho que a gente está aprendendo a olhar para a campanha eleitoral e ver ela como um desafio, né? E um trabalho assim que a gente tem que focar ali e pensar estrategicamente como agir e somar forças mesmo, sabe? E claro, né, com certeza deve ter acontecido também uma mobilização em prol de financiamento, porque assim, sem financiamento não tem campanha vencedora. E eu acho que alguns partidos podem ter contribuído com isso, porque para essas candidaturas de grupos minorizados, a maior parte do recurso costuma vir de receita pública mesmo, costuma vir dos fundos públicos. É muito difícil. Inclusive, se a gente for olhar essa lógica do... Acho que você vai fazer uma pergunta especificamente sobre o repasse de recursos, né? Acho que a gente pode aprofundar lá. Mas eu acho que teve um pouco isso, esse aprendizado de 2018 para 2022, essa união, essa difusão de informação e recurso para essas campanhas. Já pegando o gancho aí, justamente era o que eu ia puxar agora, né? Só complementando, assim, que realmente a organização política é muito importante, né? Traçar estratégias, não só, né? A vontade, ela é o grande impulso para que nós façamos alguma coisa, mas só a vontade não basta. A gente tem que se organizar, a gente tem que entender os problemas, onde são as falhas, para que a gente realmente atinja os objetivos, né? E aí, sobre o financiamento de campanhas, você aí que está acompanhando, como que você enxerga essa última eleição do ano passado? Como que foi para as mulheres esse financiamento? Da onde vieram esses recursos? Pode falar um pouquinho, por favor. Bom, eu acho que, primeiro, né, essa reserva de 30% de recursos, ela é importante, é uma política importante, né? É importante a gente começar a falar sobre a gente entender que colocar a mulher como candidata sem dar qualquer tipo de apoio para a campanha dela é a mesma coisa que não fazer nada, né? Porque essa mulher não vai ter nenhuma chance de se eleger. Então, se a gente criou uma política de cotas de candidaturas para ter mais mulheres eleitas, a gente precisa de outras políticas, né, complementares ali que facilitem esse processo dela de se candidatar e coloquem ela ali na disputa em pé de igualdade, né, com seus opositores, digamos assim, com seus concorrentes. E a gente tem um desafio prático que o partido ele tem discricionariedade de como dividir esse recurso. E tem uma série de debates, porque a gente sabe que os partidos acabam priorizando pouquíssimas candidaturas, jogando a maior parte do recurso nessas poucas candidaturas de mulheres. Muitas vezes usam aquele trabalho, né, aquela estratégia, né, de colocar a mulher como vice na chapa e tal. Então, assim, existe todo um debate ainda e sempre se resvala no partido, né? O partido é, de fato, uma variável que a gente precisa discutir e reformar, entendeu? Para a gente conseguir mudar a política brasileira. Eu acho que o partido é uma variável chave nesse processo.
Porém, para além dessa questão do repasse, eu tenho, para além, ainda que essa ideia, né, que essa questão da reserva do recurso ela seja importante, etc e tal, a gente ainda tem uma liberdade partidária dos partidos muito grande, assim, de prometer para as candidatas, sabe, mundos e fundos, prometer recurso, atrair essas mulheres para os seus quadros, conseguir ali, né, a candidatura dela, né, para ele conseguir poder disputar a eleição com uns 30% de mulheres ali. E aí, na prática, esses partidos deixam essas mulheres na mão e elas terminam o processo eleitoral traumatizadas e endividadas. Porque você tem que começar a campanha, mas o partido não passou o recurso, mas o partido fica falando, eu vou passar o recurso. Aí ela, então tá bom, então eu vou contratar essas pessoas. O recurso vai chegar, vai chegar, vai chegar. Então tá bom, então eu tô contratando. Contrata, promete, a campanha tá na rua, porque não dá para esperar o dinheiro cair na conta pra você botar. Se você for esperar o dinheiro cair na conta pra você botar a campanha na rua, você vai botar a campanha na rua uma semana antes do pleito. Entendeu? Ou se não for menos. E aí o que aconteceu muitas vezes, muitos casos, tem muitos relatos disso, de mulheres que simplesmente não receberam o prometido e se endividaram. E eu tô falando de casos de mulheres que já estavam em situação de vulnerabilidade. Então imagina, essa mulher está numa situação de vulnerabilidade, você tira ela dali, você convence ela a entrar na política, você convence ela a se filiar ao partido, você lança a candidatura dela, você promete o dinheiro para a campanha dela e você não cumpre e nada acontece com você. Sabe? E essa mulher sai endividada da campanha. Então, assim, a gente tem hoje no Brasil essa prática dos partidos que é assim, é um absurdo, sabe? Assim, é cruel, é violenta. Então, a questão do financiamento é um desafio enorme. E se fosse para a gente reparar de fato a história, não queremos mais financiamento, né, de empresas em campanha eleitoral. Ok, qual que é o recado que você está dando com essa política, né? Então, daqui para frente é o fundo público que vai financiar as campanhas, porque com o fundo público você consegue estabelecer regras melhores, você controla, etc e tal. Ok. Porém, os homens, eles estão articulados. Eles possuem um networking qualificado. Eles conseguem captar esse recurso de fonte privada. Eles conseguem empresários botando dinheiro na campanha deles. As mulheres não. As mulheres não têm essas redes privilegiadas. As mulheres não têm essas redes de contatos privilegiadas. E aí, se fosse para a gente tentar melhorar, então assim, queremos eleger mulheres, a gente deveria priorizar as candidaturas de mulheres com fundo público. Porque as mulheres têm muito menos chance de captar de fonte privada do que os homens. E o que acontece é que hoje a gente pega assim 30%, uma fatiazinha e fala 30% aqui para as mulheres, e aí os partidos se quiserem botar 30% numa campanha só, eles podem, tá tudo bem, a gente nem vai discutir. Sabe? Então assim, a implementação, né, ela novamente é o grande desafio para garantir essa justiça aí na lógica, né, de financiamento de campanha. Eu acho que, na minha opinião, a gente devia inverter essa balança. Né? Se a gente quer ter mais mulheres, a gente tem que ter a maior parte do recurso para elas. Porque elas têm muito menos chances. Realmente, essa questão do financiamento de campanha é bem delicado e a gente vê que são muitos desafios, né? Não basta só a mulher querer ocupar o espaço, são muitos desafios que ela tem que enfrentando ao longo desse caminho até que ela consiga ser eleita, e aí a partir do momento que foi eleita, que ela tá ali ocupando aquele cargo, aí vai, né? Aí são os desafios de quem está lá dentro, né? Bom, Letícia, eu vou pedir agora para você falar uma última pergunta, para você dizer a ONG ela tem várias voluntárias espalhadas pelo Brasil, né? E se alguma mulher quiser se voluntariar para trabalhar com vocês, qual é o caminho? Né, para a gente unir as nossas forças, né? De repente alguém que está assistindo se interesse pelo trabalho. Eu me interessei demais, já estou querendo saber mais, né? Porque eu acho que todo o trabalho de formiguinha ele é importante nesse momento, né? Então, por favor, diga para a mulherada aí quem quiser se voluntariar. Maravilha. Pois é, nossa ONG, a gente costuma fazer seleções de voluntariado uma vez por ano, né? De maneira assim formal. Então a gente lança um processo seletivo no começo do ano, a gente deve lançar o próximo em breve, provavelmente nesse mês ou no mês que vem.
E aí a gente abre vagas para as equipes que estão deficitárias, né? Porque o voluntariado ele é um trabalho com muita rotatividade, naturalmente, né? Ninguém fica voluntária por muito tempo. E aí, no começo do ano, a gente costuma reorganizar as equipes, reorganizar as prioridades do ano e abrir processo seletivo para as equipes que estão com menos pessoas. Porém, para além desse processo seletivo, existe também sempre lá no nosso Instagram, no Linktree, a possibilidade de você se inscrever no nosso banco de talentos. Porque o que a gente costuma fazer é, ao longo do ano, a gente precisa repor pessoas, porque as pessoas vão saindo e tudo mais, e a gente costuma recorrer a esse banco de talentos. Então, quem quiser se inscrever, é só ir lá no nosso Instagram, @elasnopoderbr, lá no Linktree, e se inscrever no banco de talentos. Legal, depois eu vou colocar aqui o link na descrição do vídeo para quem quiser entrar no Instagram, conhecer o trabalho de vocês. Bom, Letícia, muito obrigada pela sua participação, foi muito valiosa, muito importante para a gente ter novas perspectivas, né? Aprendi muito com você, agradeço muito, e que a gente consiga conquistar cada vez mais direitos, mais espaços, né? Em busca da tão sonhada igualdade. Eu agradeço a todo mundo que está assistindo, continue nos acompanhando, teremos ainda muitas entrevistadas para cada uma trazer um pouquinho de conhecimento, de informação para nós. E é isso, muito obrigada e até mais. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.